Beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal a parte 4 da prova de matemática Enem 2018, caderno 6 cinza, com as questões 163 até 171. Então fique esperto, porque na aula do Case eu não me estresse, porque ele não tem fama, ele tem o sucesso. Então vamos acompanhar na tranquilidade a resolução de cada uma dessas 9 questões, beleza? Então vamos para os enunciados. Show de bola! Agora vamos dar continuidade com as 9 questões referente à parte 4 da questão 163 até 171, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Questão 163 diz o seguinte: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então, nós temos aqui número de acidentes sofridos e número de trabalhadores. Então, a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará, a diretoria da empresa é. Então, primeiro, nós vamos calcular a média ponderada, né? Porque nós vamos ter que ter, 50 vezes 0. Ou seja, 50 trabalhadores não tiveram nenhum acidente. 17 trabalhadores tiveram um acidente. Cada um, né? 15, 2. 10, 3. 6, 4, e por último, 2, 5. E aí eu vou dividir pelo total de trabalhadores, 100. Então nós temos o seguinte, 17, porque 50 vezes 0 é 0, mais 30, né, que é 15 vezes 2, mais 30, 10 vezes 3, mais 24, 6 vezes 4, mais 10. Tudo sobre 100. Se somarmos tudo no numerador, vai ficar 47, 77. 77 com 24 dá 101, com 10, 111. Sobre 100, que por sua vez é 1,11. Portanto, o item correto, D deu certo. Beleza. Questão 164, ela diz assim: os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados, como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, estágio 1, e finaliza no tempo tf, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio
do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre T igual a 0 e TF é. Então, inicialmente, se eu chamar esse pedacinho aqui de M para O de X, esse outro pedacinho também vai ser X, porque ele está no meio, ele é ponto médio. No momento que ele faz, ó, essa projeçãozinha aqui, né, ó, vai subindo. Então aqui, ó, essa distânciazinha aqui é X. Então, esse triângulo retângulo, esse pedacinho como é ponto médio, então ele vai estar, ó, representando a mediana desse triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um ângulo reto, ó. Ou seja, esse pedacinho aqui também é X. E qual é a conclusão que eu vou tirar? Que esse triângulo aqui é retângulo, ó, e isósceles, né, ó? Porque esse pedacinho aqui, ó, é X. Aqui também é X, ó. Tá bom? E com isso, o gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo de T0 até o TF é justamente essa constante aqui, ó, no item A. Beleza? Muito bem. Questão 165, ela diz assim, ó, a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Então, se tem 8 sentidos e divide o círculo em partes iguais, eu vou pegar inicialmente, ó, 360 graus e vou dividir por 8. Então, aqui eu vou ter 45 graus. Beleza. Então, cada espaçozinho desse tem 45 graus. Muito bem. Aí ele diz assim, uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, ó, primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário, ó. Então vamos lá. Então bem aqui, ó, é a partida, tá, ó? Ele sai daqui. Então, primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário, partindo de onde, ó? Oeste. Então vamos lá. Como cada espaço é 45, então ele vai andar 3 fatias, ó. Então, ele vai parar aqui, ó. 135 graus. Beleza? Muito bem. Na sequência, ele diz assim, ó. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Então, ele vai andar um espaçozinho desse mais 15. Então, aqui, ó, no sentido horário, ó, 60. Então, aqui é 15, ó. Tá? E a terceira mudança, 45 no sentido anti-horário. Ou seja, 45 no sentido anti-horário, se aqui já tem 15, falta 30. Então, ó, aqui é 30. Então, esse espaçozinho aqui, ó, 45. Beleza.
Aí ele diz, ó, após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmara com menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Ó. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Ó. Então, o menor espaço do reposicionamento, ó, vai ser aqui, ó. Aqui. Até aqui, né, ó. Tá bom? Então, nós vamos ter o quê, ó? 90, 2 espaços, 135 com 30, ó. 165 graus no sentido horário, tá, ó? Novamente, ó. 45 aqui, 45 aqui, ó, 90, com mais 45, ó, 135 com mais 30, ó. Então, 45 vezes 3, 135 com 30, 165. Então, 165 graus no sentido horário, ó. Item E. Beleza? Muito bem. Questão 166 diz o seguinte, ó. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes, isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação, 1 ponto para o último colocado, ó, 2 pontos para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo, e assim sucessivamente, ou seja, 4 para o segundo, 5 para o primeiro. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola houve um concurso de poesia, no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de Borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. A poesia vencedora foi a de... Então, vamos lá. Inicialmente, ó, vamos colocar aqui na ordem. Ó. Ana. Ela teve, ó, 5 vezes, ó, 4, porque no ranking 1 a frequência é 4, mais em 2, ó, ela ficou em quarto, então vai ficar 2 vezes 9, ó, que é a frequência, mais em 3, ela ficou em segundo, então é 4 vezes 7, e em 4, ela ficou em segundo novamente, então é 4 vezes 5, ó. Então, fazendo aqui, ó, nós temos, ó, 20 mais 18, mais 28, mais 20. Então, dá 40, 70, 86. 86. Já a Bia fica sendo, ó, ela tirou segundo lugar, então vai ser 4 vezes 4, porque a frequência no ranking 1, né, é 4, mais. No segundo ranking, ela tirou o quê, ó? A Bia tirou o quinto lugar, então vai ser 1 vezes 9, mais, ó. No terceiro ranking, a Bia foi primeiro, então 5 vezes 7. E no quarto, ó, a Bia foi quarto, então é 2 vezes 5, ó. Então aqui vai ficar 16 mais 9, ó, 25. 25 mais 35, 60, né?
com mais 10, 70. Já o Caio ele ficou em terceiro lugar no ranking 1. Então, vai ser 3 vezes 4, ó, mais. No segundo ranking ele ficou em segundo lugar. Então, é 4 vezes 9. No terceiro, ele ficou em terceiro. Então, é 3 vezes 7, ó. E no quarto ranking, ele ficou em último. Então, é 1 vezes 5, ó. Então, aqui vai ficar quanto, ó? 12 mais 36 mais 21 mais 5. Então, aqui nós temos, ó, 48, 12 mais 36, 48. 48 com mais 21, 69. Com 5, 74. Muito bem. Agora a Dani. A Dani tirou o quarto lugar. Então, 2 vezes a frequência, né, ó, do ranking 1, que é 4. No segundo, a Dani foi primeiro. Então, é 5 vezes 9. No terceiro ranking, a Dani ficou em último. Então, vai ser 1 vezes 7. E no quarto, a Dani ficou em terceiro. Então, é 3 vezes 5. Ó. Então, aqui vai ficar 8 mais 45, ó, mais 7, mais 15. Ó. 8 com 45 dá 53, com 7, 60, com 15, 75. E por último, o Edu tirou o quinto lugar no ranking 1, então a frequência é 4, então é 1 vezes 4, mais, ó, o Edu no segundo ranking ficou em terceiro, então é 3 vezes a frequência, que é 9. No terceiro, o Edu ficou em quarto, então vai ser 2 vezes 7. E no quarto ranking, o Edu ficou em primeiro, então é 5 vezes 5. Ó. Então aí nós vamos ter, ó, 4 mais 27, 3 vezes 9, mais 14, mais 5 vezes 5, 25. Ó. Então aqui você tem, ó, 4 mais 27, 31. 31 com 14, 45. 45 com 25, 70. Então, quem ganhou a poesia vencedora foi a de Ana, com 86, ó. Beleza? Muito bem. Questão 167 diz o seguinte: de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu em suas vendas no ano de 2016, ó, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... Então vamos fazer o seguinte, ó. Em 2016, o que é que nós temos aí, ó? Um total de 5 carros, né, ó? Total de 5 carros. Já em 2015, ó,
total de 2 carros. Então, se eu pegar a diferença, ó, a diferença de um com o outro, ó, eu vou ter aqui 3 carros, na verdade? 3 carros. Só que essa diferença de 3 carros, ela corresponde ao quê, ó? A 360. Então, um carro corresponde a 120. E aí, como eu quero obter a média, então vou fazer o seguinte, ó. Total, ó. Eu vou ter aqui em 2016, eu vou pegar, ó, 5 vezes 120, que dá 600, ó. Em 2015, eu vou pegar 2 vezes 120, ó, 240. E em 2014, o que é que eu tenho? Somente 1. 1 vezes 120, ó. Então, como eu quero a média simples, eu vou pegar 600 mais os 240 mais os 120 sobre 3. Então, eu tenho em cima 960 por 3, ó, que vai me dar 320. E com isso, ó, nós temos aqui, ó, 320 carros. A média de carros vendidos, né? Normalmente da marca A. Beleza? Muito bem. Questão 168. Ó. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância em metro que 2 bombeiros poderiam ter entre eles é... Então vamos fazer o seguinte, ó. Considere, ó, que o ponto A seja a origem, 0, 0. B tenha coordenadas 30, 0, certo? E o ponto C, ou P, né, no caso, seja X e Y, que é justamente o bombeiro, tá? Então, nós temos que a distância de um bombeiro ao foco A, ó, então distância de P para A tem que ser o dobro, ó, o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Então, o dobro de P para B. Então, a distância entre 2 pontos é a raiz quadrada da variação de x quadrado com a variação de y quadrado, ó, igual ao dobro da outra distância. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Então, de P para A vai ficar x menos 0, y menos 0 ao quadrado, ó. De P para B vai ficar x menos 30, y menos 0. Então, para eliminar essa raiz, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado, ó. Então, a gente cancela, ó. Fica x ao quadrado mais y ao quadrado
igual a 4, que multiplica, ó, cancela a raiz, né, ó. Então, vai ficar x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Nesse momento, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual, ó, a 4 que multiplica, desenvolvendo, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. Ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, isso é igual a 4x ao quadrado, menos 240x, mais 3.600, ó, que é 4 vezes 900, mais 4y ao quadrado. Ó. Então, se organizar aqui, vai ficar 3x ao quadrado, ó, menos 240x, mais 3.600, mais 3y ao quadrado. Ó. Tudo isso igual a zero. Se dividir tudo por 3, fica x ao quadrado, menos 80x, mais 1.200, mais y ao quadrado, tudo isso igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu quero fazer com que apareça um trinômio. Então, aqui, ó, x ao quadrado, ó, menos, ó. Então, vai ficar como? Ó, x ao quadrado, menos 80x, mais 1.200. E aí, eu vou somar 400, que é justamente, ó, para equilibrar de um lado e do outro. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, menos 80x mais 1.600, ó, mais y ao quadrado igual a 400. Então, essa parte aqui é um trinômio. Eu posso dizer que é x menos 40 ao quadrado, ó, mais y ao quadrado igual a 400. Então, a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, significa que o centro dessa circunferência tem coordenadas 40 e 0. E o raio é 20. Ó. Portanto, o que é que deve acontecer? Como ele quer a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles, é quando eles estiverem a distância opostos entre uma circunferência, né? Porque se eu tenho uma circunferência, a maior distância, ó, é quando eles estão, ó, de um extremo ao outro, diâmetro. Como o raio é 20, então a maior distância que eles podem ficar é 40, tá? Então, item B, ó. Muito bem. Vamos adiante. Questão 169, ele diz o seguinte: torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase o torneio conta com 2N competidores, então na segunda fase restarão N competidores. E assim sucessivamente, até a partida final. Então, quando ele diz, ó, em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam, ó, 128 tenistas. E aí, para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por. Então, se nós temos, ó, 128 tenistas,
para cada jogo, precisa de dois tenistas. Então, inicialmente, se eu pegar 128 e dividir por 2, nós vamos ter 64 partidas. Tá? Então, nós iniciamos aí com 64 partidas. Das 64 partidas, vão ser eliminados 64 jogadores, porque com cada partida tem 2 jogadores. Então vão ser eliminados 64 jogadores, tenistas, né? Então, o que é que vai acontecer? Vão sobrar 64 para dividir para 2. Então nós vamos ter aqui, ó, 32. E com isso, ó, 32 partidas. Vão ser eliminados 32 jogadores. Quando dividir por 2, vai formar, ó, 16. Aí, novamente, eliminou 16 tenistas. Dos 16 que sobram, dá para formar 8 partidas, ó. E aí, novamente, elimina 8. Sobra 8, divide por 2, fica 4. Dos 4 jogos que restam, ó, elimina 4, sobram 4. Aí divide por 2. E finalmente, ó, dos 2 jogos, elimina 2 jogadores e sobram 2 para jogar a última partida, ó, a final. Beleza? Com isso, nós garantimos que o item é nossa resposta. Tranquilo? Muito bem. Questão 170, ele diz assim: o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê uma pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou por produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Então aqui, ó, 5 a 15 anos. Beleza. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 5 anos é equivalente a 5 vezes 12, ó, 60 meses. Tranquilo? Da mesma forma que 15 anos vai ser 15 vezes 12, porque cada ano tem 12 meses. Então, aqui totaliza 180 meses. Então, na melhor condição, ó, na melhor condição, ó, se ele reduz, ó, 2/3, de 60, ó, vai ficar 1/3 de 60, que por sua vez 20 meses, ó. E 20 meses é a mesma coisa de 1 ano e 8 meses. Na pior condição, ele vai pegar e reduzir 1/6, ó.
dos 180. Então, 1 menos 1/6 dá 5 sextos. De 180, ó, aqui 180 por 6 dá 30, vezes 5, ó, 150 meses. Então, reduziu para 150 meses. E 150 meses é a mesma coisa, ó, de 12 anos, porque 12 vezes 12 dá 144 e 6 meses. Tá? Com isso, o item que nós vamos marcar A, ó. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Questão 171 diz assim, ó: a raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados na campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017. No município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Muito bem, ó. 2014 ela é o ponto médio, porque ó, tem 2013, 2014 e 2015. Então, basta tirar a média simples dos percentuais, ó. Então a gente vai pegar 67% somado com 59% e dividir por 2. Então aqui nós vamos ter, ó, 126, né? 126, ó, 67 mais 59, 126% dividido por 2, que vai me dar 63%, ó. E com isso, item correto, B de bola, tá bom? Então, chegamos ao final de mais um vídeo com a resolução de 9 questões, das questões 163 até 161. Espero que ajude muito de vocês, tá? Compartilha com seus amigos, beleza? Deixa seu like, seu comentário. E claro, você que ainda não está inscrito no canal, aproveita o momento, se inscreva e ative esse sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo momento. Valeu, show, sucesso total, um abraço.